ver aqui o que os canais ESPN Brasil está falando aí do nosso Corinthians, né? Vamos trazer um cortezinho aqui do programa dos canais da ESPN Brasil. Vamos ver o que eles estão falando aqui do Corinthians para enfrentar o Atlético Goianiense e falar também do que eles estão achando do confronto da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Quero deixar aqui, pessoal, os créditos do vídeo para os canais ESPN Brasil. O link vai estar aqui na descrição. Mas antes quero pedir para quem não for inscrito no canal se inscrever e ativar as notificações. Estamos sempre trazendo as principais notícias do Corinthians. Se você quiser ganhar uma camisa do Corinthians, se inscreva no canal e coloque aí nos comentários, eu quero. Você fazendo isso já está participando. Agora, galera, vamos acompanhar o cortezinho aí do programa da ESPN Brasil. TV, falando sobre a preparação do Corinthians, sobre a melhora desse time do Corinthians. Vamos ver o Renato Augusto? Olha aí. Reencontro na Copa do Brasil. Vamos dar uma dificuldade maior do que nos jogos da Libertadores. Achamos a forma de jogar. Os jogadores entenderam o que o Mister quer. Esse foi o pulo do gato. Pela experiência de Libertadores, a gente não pode sair de São Paulo com uma derrota, como aconteceu, né, na própria Libertadores. Temos que levar o jogo para o segundo, e tudo pode acontecer. Passa a ser um jogo só. Mata-mata é diferente de pontos corridos. Copa é sempre diferente. A gente soube jogar a Copa até aqui. Aprendemos com alguns erros, principalmente depois do segundo jogo contra o Atlético Goianiense. Conseguimos encaixar, disse o maestro do meio-campo corintiano, Ivana, Renato Augusto. Tem razão, né? Tem razão. Joga muito, tem boa leitura de jogo e tem razão do que está falando. O Corinthians virou uma chavinha nessa classificação diante do Atlético Goianiense, começou a jogar melhor. O próprio Renato Augusto começou a jogar melhor. Depois de entrevistas, ele, em outra oportunidade, falou que o Vitor, né, chegou a dizer para ele, eu estava te matando, né? Então, conseguiu fazer um reposicionamento ali do Renato Augusto e o time do Corinthians está bem melhor do que na ocasião quando enfrentou o Flamengo pela Libertadores. Mas o Flamengo continua sendo favorito nessa final da Copa do Brasil. Isso é um fato, porque nesse tempo o Flamengo também evoluiu. Essa partida com o Corinthians, o Flamengo já estava engrenando com o Dorival e tal. Mas vem consistente, né? Apesar de ter deixado um pouco de lado o Campeonato Brasileiro, com algumas atuações que a torcida questiona, mas é um timaço, o time do Flamengo. Mas o Corinthians, eu acho que agora se apresenta mais competitivo diante do Flamengo para essa final na Copa do Brasil. Mesmo com pubalgia, algumas dores no pubis, você gostaria de Arrascaeta no seu time? Opa! Sim, para quem está ficando contente com o Ricardo Goulart, ter a Arrascaeta, meu filho, olha... Mas o Goulart na bola alta acho que é melhor. É o único que dá. Natália, a Ivana já destacou a própria melhora do Renato Augusto, né? Dessa época, quando o Corinthians foi eliminado pro Flamengo na Libertadores, para cá, né? Renato Augusto falou exatamente sobre isso, se encontrando dentro do time. O que mais mudou nesse Corinthians? O que mais melhorou, além do Renato Augusto? A percepção do Vitor Pereira de saber dosar a intensidade dos seus atletas com uma idade já que não é mais de garotinho, né? Eu acho que essa percepção dele de não estourar alguns jogadores foi fundamental para ele equilibrar o elenco. Achar uma espinha dorsal para essa equipe do Corinthians, encaixar os jogadores de acordo com a característica dos seus principais, das suas principais estrelas, e aí eu vou pôr o Roger Guedes, a gente pode pensar também no Renato Augusto, e principalmente a demanda melhor do Yuri Alberto, que depois dos 3 gols que ele faz, o hat-trick que ele faz, ele já vinha vindo de uma crescente de produção, mas quando ele faz os gols, aí parece que virou a chave para ele também. Então, acho que é mais essa questão do equilíbrio desses jogadores que já precisam de um pouco mais de descanso, e o Vitor entendeu isso, que não vai ser em todos os jogos que ele vai conseguir usar os seus melhores jogadores, ele vai ter que dosar, e aí ele vai ter que dosar para a final. Óbvio, o Flamengo também, como disse a Ivana, vendo uma evolução, mas o Corinthians parece que encaixou melhor nesse segundo semestre da temporada, e aí chega com um pouco mais de equilíbrio para essa final. Então, Natália e Ivana destacaram já Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto. Eu acrescentaria, Prats,
Fábio Santos. Sim. Fábio Santos agora sim como titular absoluto, porque teve uma grande época jogo que contra o Fluminense, na semifinal. Jogou teve uma muito. época que o Vitor Pereira colocava às vezes o Piton, às vezes o Fábio Santos. Agora o Fábio Santos concretizado ali, talvez seja a palavra, na lateral. E o Fausto Vera também no meio de campo. Cresceu muito. Concorda? Concordo. Tinha acabado de chegar, eu acho. Ele tinha chegado alguns dias antes da Libertadores, né? Mas a evolução ofensiva, Abel, passa muito por esses três que você citou no começo. Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. Estão mais próximos, estão se encontrando mais no campo, estão conversando no campo. Então isso fez o Corinthians também melhorar ofensivamente. Porque que me parece que fica para o Corinthians, da eliminação da Libertadores para a final da Copa do Brasil, o Corinthians na Libertadores tinha uma preocupação de não deixar o Flamengo jogar. Então queria marcar muito, mas jogou pouco. Sim. Né? E quando perde por 2-0 o primeiro jogo, tem de jogar no Maracanã. Ficou de novo. Isso. Então, se você for pensar nesse retrospecto, que na volta da lesão anterior ele já não vinha atuando bem, com o Fausto Vera muito bem e o Duqueiroz, ele vai ter que esperar. E há uma diferença, né? Pode falar assim, mas o Corinthians, quando joga contra time que propõe jogo, que retém a bola, que nem quando foi o Fluminense, só que o Fluminense tinha a posse de bola, só que não oferecia nenhum tipo de perigo ao ataque. Diferente do que o Flamengo vai fazer. O Flamengo já atua de uma forma diferente. O Flamengo, ele segura um pouco mais a bola, mas sai muito em velocidade. Explora muito, principalmente as pontas, né? É um atropelo total. Ele fica com a bola, mas ao mesmo tempo ele ataca muito o campo adversário. Então, o Corinthians tem essa dificuldade de talvez se expor. Marcação-pressão, não sei se seria a melhor opção para o Corinthians na Neoquímica Arena. E nesse Corinthians que o Renato Augusto promete, um Corinthians diferente, trazendo mais dificuldade para o Flamengo, não sei se isso tem levado timidez para a Paquita Rubro-Negra. Faz tempo que ela não manda mensagem. Ela está tímida. Ela está numa fase low profile, está quietinha, ela não quer falar. Por outro lado, Ivana... Eu acho que ela não deixa a nossa audiência aqui não, hein? Ela está assistindo? Um beijo, tem assistido. Mas ela não manda mais mensagem. Não. Eu acho que ela está naquela fase, não vou zicar, vou ficar quietinha. Tem isso. Talvez. É a mística da bola. Também. Eu, particularmente, respeito muito isso, viu, Paquita, né? Eu penso dessa mesma maneira. Por outro lado, o amigo Fernando Barreto, grande rubro-negro, o Barretinho da Gávea. Ah, é? Esse tá solto. Ele mandou aqui para mim. Ele tá faceirinho? Barretinho da Gávea. Pai da Laura, outra rubro-negra, mandou aqui. Coringão vai passar 2 vergonhas igual ao São Paulo. Ainda mais com o Flamengo descansado e recuperado. Mas o São Paulo passou vergonha? Eu achei que não, mas Eu é que o cara é fanático. Pelo placar, em casa passou. fez. Em casa passou. Em casa passou. Mas jogou bem, mas levou 3-1, né? Mas o resultado, o que levou? Resultadista. Mas o que levou? Não, é análise de desempenho. Quem tá na final? Não, senhorita. Quem está na final? Pragmática, muito Quem está na pragmática. final? Mas jogou bem, então por isso não passou Jogou vergonha. bem, mas perdeu por 3-1. Então é isso, galera. O que é que vocês acharam? Concorda aí com o pessoal da ESPN Brasil? O Corinthians tem que fazer um jogozinho, como é que se diz? Fino para passar pelo Flamengo? Deixa aí nos comentários ver o que é que vocês acham. E até a próxima, galera.